Bem, amigos, nós estamos de volta aqui na redação do Jornal da Imprensa com o nosso convidado especial, Haroldo Menezes, diretor do Instituto Soldados da Paz. Doutora Adriana Oliveira. Haroldo, como é que faz, então, para construir a paz de forma objetiva? Isso é uma boa pergunta, né, doutora Adriana? Porque quando a gente fala de paz, a gente está migrando, trabalhando num ambiente muito subjetivo, né? Como mensurar, como quantificar, né, o crescimento da paz numa população, num indivíduo. O discurso que o Instituto Soldados da Paz tem é transformar ou transpor isso por um ambiente prático, né, em ferramentas, em instrumentos que possam, de fato, gerar condições nas pessoas, né, e na sociedade de viver e conviver num ambiente de paz. Obviamente que para que nós possamos alcançar algo que possa ter uma medição, algo que possa ser aferido, algo que seja semelhante, é necessário a conscientização do indivíduo, né? Então a gente trabalha muito com ações de sensibilização, com ações que possam despertar em cada um essa consciência de como promover a paz. É fato que a paz que a gente espera para o mundo, ela deve começar primeiramente dentro de cada um, né? Transpondo para o próximo mais próximo, que é o familiar, os irmãos, a comunidade, né? E assim a gente vai tomando dimensões, né, planetárias. Mas a gente tem algumas ferramentas que são muito práticas, que a gente está desenvolvendo para Goiânia e para Goiás, e uma dessas ferramentas, a mais interessante, chama-se Festival Craques da Paz. Craques com QE. Isso por quê? As pesquisas hoje elas apontam que 80% dos índices de violência, eles têm questões diretas ou indiretas ligadas à droga, né, às drogas. Então não se faz construção de cultura de paz ou de políticas públicas ligadas à paz sem se dar uma atenção de igual valor a essa questão das drogas. O Festival Craques da Paz ele está sendo construído no sentido de reunir todos os segmentos que atuam com prevenção, combate e tratamento ao uso de drogas, numa metodologia que nós estamos criando, que se der tudo certo, né, com o apoio da Prefeitura de Goiânia e do Estado de Goiás, nós queremos reunir todos esses atores, né, para um processo de construção e integração das suas atividades. Como integrar e fortalecer a prevenção frente ao que é feito em combate, frente ao que é feito também, né, na reabilitação das pessoas que são dependentes, né? E também trazer à sociedade a perspectiva de discutir isso num patamar muito pessoal, né? A gente tem hoje um equívoco que depois a gente quer ter oportunidade de poder falar, como por exemplo o evento Luau da Paz, que a gente vai estar falando daqui a pouco. Nós vivemos uma sociedade que escolheu, né, socializar por meio do álcool, né? Hoje é quase inimaginável você ter um happy hour, você ter um momento de descontração sem que você tenha a bebida alcoólica junto com você. Obviamente que a gente não está aqui dizendo que o álcool por si só é o culpado desse processo todo. Mas a gente tem que pensar como que essa atitude reverbera nesse processo como um todo. Por exemplo, existe lógica da gente fazer uma festa, né, de um aninho do nosso filho ou de batizado do nosso filho regada à bebida alcoólica, onde o ator principal é o álcool. Essas distorções, elas precisam ser pensadas pelo indivíduo, né? Porque elas se refletem e vão construindo um processo que lá no final gera esse quadro em que a gente está vivendo. Não é verdade? Porque, óbvio, a bebida alcoólica, o Ministério da Saúde, hoje, ele estabelece que a dependência química é uma doença. Mas qual indivíduo sabe se ele pode ou não beber? Frente aos estímulos de marketing que tem, onde só se coloca a possibilidade de divertir, ou de ter sucesso, ou de se socializar tendo a bebida, né, junto consigo. Então as pessoas não estão preparadas para lidar com esse processo, da maneira como ela é colocada e da maneira como ela é feita. Fora de alguns absurdos, né, na nossa sociedade machista, em que o pai fala, não filho, e eu já vi cenas como essa, crianças, bebezinhos, de molhar o bico na cerveja ou no outro tipo de bebida, de teor alcoólico, colocar na boca do menino e pensar, esse é macho, esse puxou o pai, né, e tornar isso às vezes até motivo de piada e de risos. Então nós precisamos tomar a nossa parcela frente a isso tudo, discutir com seriedade, sem moralismo, sem proibições absurdas, mas nós precisamos refletir com seriedade frente a assuntos assim. Então, nós trabalhamos muito nessa proposição. Outra coisa também, no que diz respeito aos jovens em risco social, né? Não adianta chegar para o jovem e falar, olha, não vai traficar, não vai cometer um ato ilícito. A sociedade precisa se organizar e criar condições reais e concretas para que esse jovem ele possa também ter sua renda, ter seu emprego.
É uma necessidade, né? Quando a gente começa a crescer, começa a conviver, a gente tem a necessidade de ter o nosso dinheiro. Se ele encontra possibilidades reais de trabalhar, ele vai caminhar por esse caminho. Se não, muitas das vezes, se não tem uma orientação familiar, né, uma estrutura familiar, o que vai acontecer? Ele vai caminhar por caminhos não desejáveis, né? Então, nós apoiamos muito também a lei do jovem aprendiz, a busca de gerar ocupação para esse jovem através da lei do jovem aprendiz. O Festival Craques da Paz estabeleceu uma meta audaciosa de gerar para Goiânia e Goiás 2.500 vagas, né, por meio da lei do jovem aprendiz. Então, nós estamos desenvolvendo, por exemplo, uma ação chamada Selo Empresa Amiga da Paz, onde a gente vai certificar as empresas que fazem valer a lei do jovem aprendiz, porque é uma lei. Né? Nós não estamos inventando a roda, a gente só está criando instrumentos para que a lei possa efetivamente acontecer. A gente está trabalhando também no sentido de fazer com que haja uma estruturação, uma política de atenção mesmo e de disponibilização de recursos para as instituições, como eu disse, que trabalham na área de prevenção, tratamento e combate às drogas. Nesse sentido aí da prevenção, existem algumas iniciativas dos Soldados da Paz com a Polícia Militar, imagino até na formação do profissional, do policial, no combate à violência, usando essa filosofia, né? Então, nós estamos agora num momento em que nós estamos iniciando todo um processo de articulação. Eu queria até aproveitar e mandar um grande abraço para a doutora Tamara, para o doutor Maurício, do Ministério Público, que estão desenvolvendo lá um trabalho muito interessante, que eles estão dando o nome de Programa Interação. Lá no Ministério Público, numa reunião em que nós tivemos, a gente teve a oportunidade de reunir algumas das pessoas ligadas à área de segurança pública. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, e é até uma provocação. Vale a pena vocês, a imprensa, o jornalismo, procurar a área de segurança pública, porque eles estão desenvolvendo programas fabulosos nessa área que o senhor colocou. Eles têm muita coisa boa colocando, porque, obviamente, a gente tende a dar vazão e atenção só às coisas ruins. Existe, naturalmente, nesses meios também, né, profissionais que são dignos realmente de serem questionados, né, chamados à justiça frente a algumas coisas erradas que fazem. Mas existe uma equipe e equipes dentro da área de segurança pública que estão trabalhando de forma muito bem estruturada para isso. Então, o que o Ministério Público está fazendo, e a gente está até articulando uma parceria para que nós possamos estar juntos nisso, no Festival Craques da Paz, nós reunirmos todas essas ações que estão sendo feitas, mas que estão sendo feitas de forma não sincronizadas, isoladas, reunir força. Dá um exemplo prático. Às vezes a Polícia Militar quer fazer um evento fechado para poder difundir, né, alguma oficina que possa capacitar os policiais. Ela tem a necessidade de promover um ambiente de vitalização ou harmonização. Nossa, eu precisava tanto de ter uma música interessante. A banda Sentido Contrário pode ir lá fazer isso para eles. A gente tem a necessidade de mostrar um trabalho e já tem algo pronto nesse sentido. Então, a gente acredita que integrar né, esses trabalhos que estão acontecendo, essas boas iniciativas que estão acontecendo de forma isolada, e integrar isso vai potencializar muito os resultados. E dentro das escolas? Vocês têm trabalhado isso também? Fundamentalmente. Aliás, a Banda Sentido Contrário, ela iniciou o seu trabalho dentro das escolas. Nós começamos a existir por uma demanda da Secretaria Estadual de Educação, em parceria com a Unesco, com um projeto chamado Paz, a Gente é que Faz. Um projeto que existe até hoje, que tem por objetivo difundir a cultura de paz nos ambientes escolares. Então, nós realizamos agora recentemente um evento também muito bem sucedido, que teve a integração de todas as escolas públicas de Goiás e de Goiânia, né, que foi a promoção Amigos da Paz. Imagino que seja do conhecimento de vocês que Goiás hoje está preparando um plano, né, que é o Plano Estadual de Enfrentamento ao Crack e demais drogas. O que nós queríamos? A gente queria transpor e levar esse debate para a sociedade, para que esse plano não fosse um plano de gabinete, né, que fosse só um plano feito por pessoas de boa vontade, mas que talvez não conheçam tanto a realidade como quem a vive no dia a dia, que é a própria sociedade. Nós o que fizemos? Nós mapeamos 60 rádios no estado de Goiás, gravamos uma música Seja Diferente, Viva Sem Drogas, com a participação de grandes artistas goianos, que eu até sugiro encerrar o programa colocando ela para a audiência poder ter acesso. E convidamos a sociedade, por meio das rádios, a enviarem sugestões criativas para o combate, tratamento e prevenção ao uso de drogas. Foi espetacular o resultado disso. No final da promoção, o Tribunal de Justiça, junto com o Instituto Soldados da Paz, promoveu um grande show no Teatro Rio Vermelho. Lotamos o Teatro Rio Vermelho de alunos. No Centro de Convenções. Centro de Convenções. E esse show foi proliferado, foi transmitido ao vivo pela internet para 60 países no mundo inteiro. Ele ganhou agora, recentemente, um prêmio do Tribunal de Justiça Nacional, que eu não vou me recordar agora que prêmio é esse,
E a gente quer aproveitar também a audiência para parabenizar, né, o Dr. Fernando Montefusco, toda a equipe lá da conciliação que esteve à frente desse processo conosco. Haroldo, como é que as entidades organizadas, os movimentos brasileiros, né, podem se integrar ao Instituto Soldados da Paz? Então, uma das principais proposições nossas é essa, né, de promover a integração das pessoas, das instituições que trabalham com causas que sejam similares. E a gente quer aproveitar a oportunidade para convidar as pessoas a entrarem em contato conosco. Eu acho que um bom instrumento é o site, né, que é o soldadosdapaz.org. Lá tem um local que vocês podem estar enviando para nós um e-mail. E esse é o nosso grande desafio. Por quê? Nós queremos reunir todos esses atores dentro do Festival Craques da Paz, né, que está previsto para os dias 1, 2 e 3 de junho desse ano, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, onde vai haver uma etapa, um trabalho de convenção, né, internacional de líderes, onde a gente quer colocar todas essas lideranças para conversar e buscar meios efetivos de integrar suas atividades. Vai ter também uma parte que a gente está organizando, tentando viabilizar com o Sebrae Goiás, que é uma rodada de negócio social. A ideia é capacitar os empreendedores sociais do estado de Goiás. Eles vão elaborar os seus projetos e apresentar os seus projetos para grandes empresas nacionais e internacionais, a fim de obter nessas empresas os recursos necessários para realizar e implementar as suas ações, né? E nós vamos ter também atividades culturais muito interessantes. A ideia é mostrar a cultura do estado de Goiás para o mundo. Nós temos uma proposta de um grande veículo de comunicação que está disposto a fazer essa cobertura em formato de documentário e, ao término, a banda Sentido Contrário está propondo gravar o nosso segundo DVD, que nós vamos intitular Soldados da Paz, onde nós queremos também reunir toda essa cultura, todas as manifestações culturais do nosso estado de Goiás, numa peça que vai se chamar Tributo à Paz. Nós aguardamos para esse show, estamos articulando a presença de grandes artistas de nome nacional, né, de renome nacional e internacional, que tenham na sua discografia canções que falam sobre a paz. Então, o Festival Craques da Paz, a gente quer que ele também passe a ser um calendário, um festival anual, né, para que todos os anos nós tenhamos condições de reunir, né, todas essas pessoas de bem, a sociedade, para uma discussão e uma proposição de uma ação efetiva para a construção da paz social. Então, diante da pergunta que me foi feita, né, a gente pede que entre em contato com a gente, né, pelo soldadosdapaz.org, envie, né, um e-mail para a gente, vamos cadastrar, fala o que a sua instituição faz, tenta também já dizer como que você acha que vocês podem estar integrando conosco. O tema do festival nesse ano, nesse primeiro ano, é tratamento, prevenção e combate às drogas. A priorização da ação que nós iremos dar enquanto debate, ações que serão feitas e transformadas, tem esse cunho, trabalhar, né, um instrumento efetivo para que nós possamos, de fato, vencer essa epidemia que é o crack, vencer essa condição, né, das drogas que não está dando mais condições para ninguém viver na sociedade atual. Mas nos próximos anos a gente vai estar tematizando isso, sempre convergindo para ações que dizem respeito a uma condição de transformação social efetiva, sempre buscando a promoção da paz. Nós vamos fazer novamente um pequeno intervalo e a gente volta no próximo bloco, falando sobre o DVD da banda, sobre o luau que será realizado também no Clube Jaó.